A gente conversa agora com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que vem para cá explicar os impactos desses decretos, né? Américo, tinha muita expectativa para esse primeiros atos, na verdade, do novo presidente dos Estados Unidos, que volta aí à Casa Branca depois de 4 anos afastado. Em alguns aspectos, a ansiedade acabou até um pouco acalmada, né, Américo? Como, por exemplo, em relação à cobrança de tarifas, a um aumento drástico de tarifas em relação a alguns mercados, mas ainda assim tem muita medida relevante com potencial de impactar na economia mundial, né? Bom dia para você. Bom dia, Clarissa. Sem dúvida, muitas dessas medidas podem ter uma repercussão muito grande na economia, na diplomacia, nas relações dos Estados Unidos com o resto do mundo. O presidente Trump chegou com muita pressa à Casa Branca. Ele sabe que ele tem apenas um mandato. Ele não pode se candidatar à reeleição e ele quer fazer uma mudança profunda nos Estados Unidos e na forma como os Estados Unidos se relacionam com o mundo. Então, ele teve tempo para preparar antes da posse uma série de medidas e assinou ontem essas dezenas aí de ordens presidenciais, decretos e outros tipos de regras. Várias dessas medidas vão ter um grande impacto e poucas delas foram de fato surpreendentes. Talvez tenha causado mais surpresa o que você de fato colocou, a ausência ali das tarifas de importação de alguns produtos de alguns países como a China, por exemplo. Mas eu queria dar destaque a duas medidas em especial que eu acho que têm grandes implicações. Todas elas têm muitas implicações, mas essas duas têm implicações muito grandes. A primeira delas é a determinação da saída do Acordo de Paris. Isso não foi uma surpresa. No mandato anterior, o Donald Trump já tinha retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas isso é um golpe muito duro no combate às mudanças climáticas, porque o Acordo de Paris é basicamente o tratado que regulamenta e dá toda aí a espinha dorsal do combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. E os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, portanto, aquele que teria muitas condições de contribuir para combater essas mudanças climáticas e, historicamente, o país que mais poluiu, o país mais responsável por essas mudanças climáticas. Então, o fato dos Estados Unidos deixarem o Acordo de Paris é um golpe duro contra o acordo, mas tem um outro impacto, Clarissa, que é importantíssimo. Pode criar um efeito dominó, com vários outros países também ou abandonando o Acordo de Paris ou não se movimentando para combater o aquecimento global. E isso é um grande problema, porque nós estamos vendo essas mudanças climáticas acontecerem, estamos vendo eventos climáticos extremos acontecerem e o mundo precisaria se unir para esse combate. Ao contrário disso, os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris, vão promover ainda mais exploração de combustíveis fósseis, essas outras medidas aí anunciadas pelo Trump ontem, e podemos ter esse efeito dominó que é muito perigoso. Vários governadores americanos dizem que vão continuar no combate às mudanças climáticas, que pode existir outras formas dos Estados Unidos contribuírem, mas é um golpe, sem dúvida nenhuma, a esse combate às mudanças climáticas. E o segundo ponto, Clarice, é o perdão às mais de 1.000 pessoas, aqueles golpistas que estiveram envolvidos nos atos violentos do dia 6 de janeiro. Por que eu destaco isso? Porque isso enfraquece a democracia americana, enfraquece o sistema de justiça nos Estados Unidos. O presidente Trump, mais uma vez, não surpreendeu ninguém porque ele havia prometido perdoar essas pessoas. Ele disse que iria perdoar praticamente todo mundo, só não iria perdoar aqueles que realmente saíram de controle na visão dele. Não deixou muito claro o que é sair de controle numa situação como essa ou não, mas isso tem um impacto muito grande na democracia americana. Isso enfraquece aí valores da democracia e o presidente dos Estados Unidos tem como sua principal missão defender a Constituição e a democracia dos Estados Unidos. Outras medidas também foram muito importantes e não foram surpreendentes. Entre elas, aquela declaração de que a fronteira com o México vive agora num estado de emergência. Aqui, o Donald Trump tinha um objetivo prático. Ao declarar a emergência, ele libera mais dinheiro para combater a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e uma série de outras medidas ali para tentar controlar melhor a fronteira.
E nesse caso, existe de fato um anseio ali da sociedade americana de tentar controlar melhor o acesso dos imigrantes ao país. Ainda precisamos ver que tipo de impactos isso vai ter e o que o Donald Trump pretende mudar em relação a isso, em comparação ao que ele fez no o primeiro mandato, que teve medidas muito polêmicas com relação a isso. Mas de uma forma geral, foram medidas com grande impacto que mostram essa pressa do presidente em mudar a sociedade americana, e nós podemos esperar ao longo do mandato dele muitas outras medidas mudando a forma como os Estados Unidos estão operando hoje em dia. Clarissa. Agora, Américo, fica um pouco a sensação, né, de que Donald Trump chegou meio pistola, né? Tendo aí o objetivo muito claro de tomar medidas mais intensas, digamos assim, mais rapidamente. Mas também tem alguns anúncios que vêm quase com uma aura de marketing, como, por exemplo, renomear o Golfo do México, né? Sim, sem dúvida. Aliás, a melhor forma, Clarissa, da gente analisar a gestão do presidente Trump é ignorar o barulho que ele faz e se concentrar nos atos. Então, nesses próximos 4 anos, como ele sempre fez durante a vida toda e especialmente no seu primeiro mandato, ele vai ser uma metralhadora giratória. Ele vai dar entrevista sempre que ele puder, ele vai usar as redes sociais, ele vai fazer pronunciamentos, ele vai fazer muitos anúncios de muitas coisas relacionadas até a alguns fatos que ele não pode mudar. O nome do Golfo do México. Ele pode eventualmente baixar uma ordem lá determinando que todas as escolas dos Estados Unidos vão começar a chamar, por exemplo, o Golfo do México de Golfo da América. Mas o mundo não vai se render a isso e o Golfo do México vai continuar sendo o Golfo do México. Então é importante a gente dar os pesos relativos. O que ele fala, que é muitas vezes jogando para a torcida, muitas vezes tentando mobilizar o seu eleitorado, o que é legítimo, todo político faz isso, especialmente os políticos de traços populistas, que é o caso do Donald Trump. Eles fazem isso e a gente tem que, obviamente, registrar, mas não gastar tanto tempo com aquilo. Eu acho que o que importa, de fato, são os fatos, são as medidas que têm impacto na vida das pessoas, no relacionamento dos Estados Unidos com o resto do mundo e, no final das contas, pelo peso que os americanos têm, que os Estados Unidos têm, o que vai impactar todas as pessoas. Por isso eu destaquei esses 2 pontos em especial. A questão do Acordo de Paris, que vai afetar a nossa audiência no Brasil, os americanos, a audiência em Bangladesh, as pessoas que sofrem com secas e com enchentes. É um fato determinante que afeta a vida das pessoas em qualquer lugar do mundo. O combate às mudanças climáticas precisa ser feito. Isso é comprovado pela ciência. Não adianta negar a ciência. Você pode discordar de pontos aqui ou dali, mas não é uma questão política. Isso tem impacto na vida das pessoas. Então, quando os Estados Unidos deixam um Acordo de Paris, de novo, não é nenhuma surpresa, isso tem impacto. E a questão também do perdão àquelas pessoas, aquela turba que invadiu o Capitólio, é um ato que enfraquece a democracia e não apenas nos Estados Unidos, em vários outros lugares. Por isso eu destaco esses 2 pontos. A questão da imigração é muito importante também, e se lá na frente nós tivermos novas medidas, e provavelmente teremos, sobre a questão do comércio mundial, isso também vai afetar muita gente, porque você pode abrir, inclusive, uma guerra comercial. E aqui eu volto ao ponto inicial, só para concluir a análise, Clarissa, que é importante diferenciar a verborragia de qualquer presidente, em especial do presidente Donald Trump, dos seus atos. Ele ameaçou muito a questão das tarifas, até agora não agiu concretamente. Por que ele usou tanto aquelas palavras, aquela verborragia? Até eventualmente para conseguir negociações que vão permitir que ele não tome medidas tão drásticas. Então, temos que acompanhar o que está acontecendo e destacar os atos, o que vai ter implicação na vida dos Estados Unidos e das pessoas.